Você conhece o Parque Moscoso? Hoje nós vamos falar um pouquinho desse parque, que é o mais antigo de Vitória. Perdida na avenida, canta seu enredo. Com mais de 103 anos de história, o Parque Moscoso é apreciado por pessoas de todas as idades. Ele está situado na área do antigo campinho dos tempos coloniais, que originalmente era um extenso manguezal aterrado no século XX. A primeira reforma no parque foi feita em 1952, no governo de Jones dos Santos Neves, quando passou a abrigar uma concha acústica e uma escolinha infantil, que só teve acesso independente em 1973. Você sabe por que o nome do parque é Moscoso? Isso é uma homenagem ao engenheiro Henrique Moscoso, que trouxe várias melhorias ao bairro. Eu vou conversar um pouquinho com o Ernesto, o morador do centro de Vitória, que também é professor de história, sobre o Parque Moscoso. Em 1912, nessa época, estava ocorrendo na capital, Vitória, vários processos de aterramento, porque em vários locais a água da maré de Vitória, da Bahia, ela atingia, até mais ou menos o morro, de onde hoje é a Cidade Alta. E aqui, essa região aqui, desde a época colonial, se chamava Campinho, era uma região de manguezal, não é? Aí veio o governo da província, do Espírito Santo, do estado do Espírito Santo, em 1912, e aterrou todo o manguezal e construiu, fizeram um projeto de jardinagem muito grande e construíram esse parque aqui. Valorizou a área ao redor, várias casas muito bonitas foram construídas, as famílias que tinham mais dinheiro, claro, construíram as casas ao redor. Você pode ver que tem muitas casas antigas aqui, uma arquitetura antiga, que foi valorizada por conta da presença do Parque Moscoso aqui. Sou capixaba, também nasci em Vitória. Eu também frequentei, desde pequeno aqui. A gente vinha, às vezes no domingo, vinha para cá, ficava correndo para lá e para cá, corria no meio dos equipamentos, da areia, dos brinquedos, brincava muito, também andava de carrinho, jogava bola, brincava na concha acústica, tal como vocês fazem hoje, como as crianças fazem hoje, Eu gostava muito de andar nos carrinhos, Inclusive eu achava, na época, até os meninos que trabalhavam nos carrinhos, eram meninos muitas vezes que eles eram recrutados na rua, porque eles não tinham pai, não tinha trabalho, era uma época de muito desemprego no Brasil, na década de 80, década de 70, década de 80, então os meninos, havia muito menino de rua, que era chamado de pivete, e muitos deles eram recrutados para trabalhar dirigindo os carrinhos aqui para as outras crianças, E aí a gente naquela época assim, ficava espantado, porque aqueles meninos, eles não tinham, assim, como se pode dizer, eles não tinham um trato com as outras crianças, não tinham cuidado, não eram educados para isso, não recebiam um preparo, uma formação para lidar com as outras crianças. E é isso aí, e o Parque Moscoso é essa coisa que a gente tem que valorizar, sempre, tem que vir, tem que cuidar, não pode ficar jogando lixo em qualquer lugar, não pode sujar, não pode quebrar nada. Por quê? Porque é nosso, é uma coisa que é pública. Se é pública, significa que é o quê? Que é de todo mundo. Então a gente precisa estar cuidando dele. Não é isso? É isso aí, Andrei. Bom, nós entrevistamos Ernesto Chapinel. Essa é a fonte Jerônimo Monteiro, instalada na inauguração do parque, recebeu seu nome em homenagem ao governador Jerônimo Monteiro. Seu local original é onde se encontra hoje a concha acústica. A concha acústica é um pequeno teatro ao ar livre, projetado pelo arquiteto Francisco Bolonha, em 1952. Aqui no parque podemos encontrar monumentos em homenagem a pessoas como Santos Dumont, Darcy Monteiro e Pedro Ferroni. A Fonte dos Cavalos é um antigo chafariz da Vila Moscoso. É a fonte mais antiga do parque, instalada por volta de 1910. O sinaleiro era usado para marcar a partida do trenzinho do parque. Foi sinal de trânsito da Avenida Governador Brey, atrás da sede dos Correios. Funcionou entre os anos
1930 a 1950 e era acionado manualmente. A minha avó brincava no parque quando eu era criança. O meu pai brincava no parque quando ele era criança. E eu brinco até hoje. Bom, galera, era isso que eu queria mostrar pra vocês. E agora eu vou aproveitar um pouco desse parque porque ele é muito legal. O sol ensolarará a estrada dela, a lua alumiará o mar. A vida é bela, o sol, a estrada amarela, e as ondas, as ondas, as ondas, as ondas. O sol ensolarará a estrada dela, a lua alumiará o mar. A vida é bela, o sol, a estrada amarela, e as ondas, as ondas, as ondas, as ondas.